Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo sobre os reformadores. E hoje nós vamos falar de Philipp Melanchthon, ou Philipp Melanchthon. Ele é um alemão também, né? E ao fundo aqui, novamente, eu estou com o castelo, ou a catedral de Wittenberg, ou Wittenberg. E já já você vai entender o porquê. Philipp Melanchthon viveu de 1497 a 1560, né? Como eu disse, mais um alemão, assim como John Hus, Martin Lutero, né? Ele ficou conhecido com a sua gentileza, muito modesto, manso, né? Humilde. Ele tornou-se professor, ele era muito estudioso, muito inteligente, muito amoroso, benigno para com as pessoas, né? Gentil, doce e tímido também. Como curiosidades da vida de Melanchthon, a família dele tinha boas condições, né? Eram bem estruturados para ter uma vida boa e conseguir custear os estudos para Felipe. Ele foi muito precoce em termos dos estudos. Ele conseguiu se formar aos 17 anos. Essa era a idade que geralmente os jovens começavam a estudar na faculdade, né? Porque até então, a época e o local fazia-se direito, né, para se tornar um juiz, um médico ou um padre, né, teologia. Mas antes disso, tinha que fazer arte, faculdade de artes, né, com oratória, tinha muitas matérias, né? E aí Felipe fez essa faculdade de artes antes, né? E muito novo terminou, claro que com a influência de um tio-avô dele, que já era professor à época, né? Ensinou para ele vários idiomas, por isso que ele falava cerca de 11 idiomas, né? Sabia muito bem o grego, né? Hebraico, latim. E aí, só que acabou que ele não conseguiu. Depois, logo da faculdade de arte, você fazia como se fosse hoje um mestrado para se tornar um professor, né, de artes. Mas o pessoal de Wittenberg não aceitou, porque ele era muito novo. E acabou ele saindo, mudando de cidade, né? E por conta desse, entre aspas, mestrado, e acabou voltando para Wittenberg em 1519. E isso foi um marco para a vida dele, porque foi quando ele conheceu um camarada, ninguém menos que Martinho Lutero, o, o reformador do vídeo anterior, né? Por isso que eu falei de Wittenberg aqui atrás, os dois vão caminhar lado a lado, né? Esse Felipe Melanchthon, né? Esse rapaz aqui, ó, dos olhos claros, azuis, né? Da foto aqui ao lado, bem bonitão. Ele não era pastor, mas ficou conhecido por ser uma pessoa muito boa. Ele fazia bondade a todo mundo, era muito prestativo, gostava de doar as coisas. Então, assim, ele não se importava muito com o dinheiro e o bem-estar dele, né? Mesmo tendo condições, ele preferia ajudar as pessoas a conseguir um luxo para ele, né? Muito generoso, como eu estou falando, sempre disposto a ajudar. Dos reformadores, tenham tentado fazer esse vídeo mais ou menos com padrão, falando de inimigos e mortes. Mas o Filipe é diferente, porque essa questão da inimizade para ele era bastante diferente, né? Lutero escreveu o seguinte: eu sou fraco em assuntos pessoais, porque eu sou assim rápido e tempestuoso. Mas onde eu sou fraco, você é forte. Você pode lidar melhor com casas e eu posso lutar nessas guerras. Lutero referia-se a Felipe Melanchthon, né? Porque onde ele era fraco, o Felipe era bom. E isso era massa, os dois caminhavam juntos, né? Inclusive, o Felipe ajudou Lutero com o grego, né? Porque o Felipe era muito bom em linguagem. E o Felipe era aquela pessoa calma, passiva em falar. Lutero já era mais explosivo, né? Tanto é que ele fez muito pela reforma. Mas era como se o Lutero fosse um arado, né? Que preparasse a terra. Claro, não esquecendo das pessoas que vieram antes, Wycliffe, John Hus, né? Mas Lutero preparava a terra enquanto Filipe vinha e ia pregar e ensinar as coisas. Lembrando que ele não era pastor, mas tinha escrito alguns sermões,
sabia muito da Bíblia, era muito estudioso, amava a Bíblia, amava a Deus, mesmo conhecendo muitos livros, ele falou, a Bíblia é o melhor. Né? Então, ele não teve inimizade, não foi perseguido pela igreja, o Felipe Melanchthon. Né? Aos 63 anos, ele precisou ir a Leipzig para resolver um problema numa igreja, né? Algumas coisas, e o tempo ficou frio e tempestuoso, mudou o tempo, né? E o Felipe acabou ficando resfriado. E como ele já estava bastante de idade, 63 anos, acabou falecendo. Interessante que em momento algum ele teve medo da morte, né? Alguns falaram quando ele chegou resfriado, falou, é perigoso ele morrer. Ele falou, isso não é ruim não, é bom. E aí um dos filhos dele perguntou, o que o senhor deseja? Ele, eu desejo agora os céus, porque ele sabia que ele ia morar no céu, né? E aí o filho dele falou, calma, já está quase. Ele, não, eu sei, graças a Jesus Cristo, que é o nosso mediador. Então ele sabia muito sobre os termos da reforma, né? Mas o que Felipe fez, então, de tão grande assim, né? Faltou um ozinho ali, de tão grande assim. Ele foi grande em ser bom, em fazer o bem, em viver não para si mesmo, mas para servir a Deus. Olha que legal isso. Então, nós devemos sermos benignos com as pessoas, sermos pessoas bondosas, amar o próximo como a nós mesmos. Claro que a reforma precisou muito de homens que batalhassem, que brigassem, como Lutero, mas também precisava de pessoas que explicassem, né, com amor, com ternura, que foi o caso, um dos Felipe, né? É o caso disso. A honra e a glória desse mundo passarão, dinheiro passará, tudo passará. Mas o amor de Deus e um lugar no livro da vida do Cordeiro e os eternos céus estão disponíveis a todos que pedem em nome de Jesus. E essas são as coisas que não passarão. Fala que o mundo, a nossa vida aqui, é muito curta. Nós vamos viver a eternidade com Deus no céu, mediante, graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Então, eu queria te falar que você que está preocupado com todas as coisas que possam estar acontecendo, esse ano de 2020, com muitas dificuldades, muitas coisas que fugiram, né, do que estava programado, mas nós devemos preocupar com as coisas lá do céu. Igual o Felipe, mesmo sendo uma pessoa boa, não tinha muita preocupação aqui, porque ele sabia que o mais importante é o que há de vir, né? A nossa glória com Deus. E graças a Jesus, que é o nosso mediador. Essa fica a história de Felipe Melanchthon, que é para a gente pensar um pouco mais e para que possamos ser pessoas melhores e bondosas para com o nosso próximo. E lembrando, como lá na parábola do bom samaritano, nosso próximo, todo mundo, inclusive aquele que faz o mal contra nós. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo.